Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Correio de Guimarães. Hoje, num Tertúlias com História, o nosso quarto episódio com o Dr. Florentino Cardoso, que nos vai falar hoje da promoção do turismo residencial em Guimarães. Quais são as suas ideias, Dr. Florentino Cardoso, para estimular este turismo residencial, não só no país, mas também mais especificamente em Guimarães? Ora, muito boa tarde. Vamos falar de turismo residencial, que é uma modalidade, uma espécie de turismo muito conhecida, naturalmente, mas que não cobre ainda o país inteiro. E para nos situarmos melhor, vamos tentar fazer aqui uma distinção entre o turismo residencial e os outros tipos de turismo. Parece um paradoxo falar de turismo residencial, porque o nosso conceito, ou o conceito comum do turista, é aquele que viaja, mas que não reside, não é? Portanto, ser turista e ser residente parece um paradoxo. Mas a verdade é que, neste momento, isto pode conciliar-se e pode haver turismo residencial. Vamos dar um simples exemplo. Quem tiver, por exemplo, uma moradia, um apartamento na Póvoa de Varzim e se deslocar para lá durante um mês, faz turismo. Portanto, o turismo residencial pressupõe que a pessoa se desloca para um sítio onde passa um certo tempo, não passa só um fim de semana, passa um mês, 2 meses, 3 meses, e adquire uma habitação. Portanto, o turismo residencial é diferente dos outros tipos de turismo, porque enquanto nos outros a gente se desloca e se aloja num alojamento temporário, aqui não, aloja-se num alojamento próprio, num edifício que adquiriu ou sobre o qual tem um direito de propriedade. E, naturalmente, o turismo residencial foca-se em locais de vilesiatura, ou seja, locais que tenham oferta de lazer. Por exemplo, umas termas, as E acha que termas, Guimarães as praias. tem essas ofertas? Guimarães não tem essas ofertas e por isso é que Guimarães não tem sido procurado como digamos, um ponto onde as pessoas, digamos, avancem no sentido de adquirirem uma habitação para passarem aqui um prolongado período de tempo. Essa é que é a questão. Todavia, nos tempos que correm, começa a haver outro tipo de procura que não existia antigamente. Quero-me referir especialmente, porque me parece que Guimarães pode aproveitar essencialmente na falta de ter essa atração ou esses pontos de lazer, como seja termas, praias, montanha, etc. Guimarães pode aproveitar uma realidade nova que surgiu a partir de 2009. Surgiu a partir de 2009 porque foi nessa altura que foi criado o chamado regime dos residentes não habituais. E o que é isto dos residentes não habituais? Como se sabe, por exemplo, certa população europeia, essencialmente aquela geração, a geração do chamado baby boom, que foi aquela geração que nasceu após a guerra, após a Segunda Guerra, é uma geração de alguma forma privilegiada, porque tem condições económicas razoáveis, quer dizer, neste momento, com as condições de segurança social que existem pelo mundo e sobretudo pela Europa, esta geração está nesta altura, na sua fase de reforma, portanto, tem rendimentos suficientes para passar esse período da vida em boas condições. E, por exemplo, os franceses já há alguns anos esta parte, procuravam destinos, por exemplo, para passar esse período da vida, procuravam destinos situados nas antigas províncias francesas, como Marrocos, Argélia, Tunísia, etc. Mas, claro, também sabemos que com as condições que surgiram, enfim, no ambiente islâmico, a procura deslocou-se para outros pontos. E Portugal foi um alvo da procura de cidadãos franceses para passarem, digamos,
fazerem um exílio dourado, como se designa já este período da vida. Acha para que esse eles. tipo de vantagens cediaria os franceses cá em Portugal? Eu estou a falar de franceses, mas não são só franceses que procuram. Estrangeiros? Não são. São, em princípio, cidadãos europeus, alemães, belgas, holandeses, dinamarqueses, etc. Portanto, no fundo, uma classe que que está na idade de reforma e que tem meios para, portanto, poder passar esse período da vida fora do seu país e, sobretudo, procurar ambiente diferente daquele em que viveu durante os anos ativos. Portanto, e Portugal tem essas condições todas. Portugal tem segurança, Portugal tem condições ambientais excelentes, Portugal tem tudo neste momento, tem boas acessibilidades e tem transportes aéreos. Porque era uma coisa que, enfim, não existiria se não houvesse, digamos assim, as comunicações aéreas que existem neste momento, e nós temos-las, não é? Não era possível, de facto, acontecerem estas deslocações. E, portanto, neste momento, este público procura, essencialmente, o Algarve, Lisboa, a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. O resto do país não existe praticamente. E não existe, embora as condições que atraem estas pessoas sejam as mesmas em Lisboa, no Porto, no Algarve e no resto do país, a verdade é que, digamos que a vida estruturada nestes ambientes, enfim, é muito mais atrativa do que no resto do país. E as condições que foram criadas, condições políticas que foram criadas, digamos que abrangem o país todo. E refiro-me, por exemplo, aos benefícios fiscais. Como se sabe, foi a partir de 2009 Juridicamente é possível fazer essa... O que é que acontece juridicamente? Juridicamente, o Estado português criou incentivos fiscais para que esta gente se instale em Portugal. É o chamado residente não habitual. O que é que isto permite? O que é que isto atribui? Que direitos é que se atribuem aos residentes não habituais? Se eles mudarem a sua residência fiscal para Portugal, Portugal não tributa os seus rendimentos. Ou seja, aquilo que no nosso sistema jurídico é o IRS, portanto, o Estado português não cobra IRS a esses cidadãos e eles deixam de pagar no país de origem se entre Portugal e esse país existir um acordo de dupla tributação que atribua ao país da residência o direito de tributar. E, portanto, com a França acontece isso. Já com o Brasil não acontece, porque o Brasil, em princípio, fica no acordo de dupla tributação, reservou para si o direito de tributar esse rendimento. Portanto, relativamente àqueles países em que Portugal tem acordos de dupla tributação, ou seja, acordos que evitam a dupla tributação, se nesse acordo estiver estabelecido que quem tem o direito de tributar é o país de residência, quando o cidadão muda a sua residência para Portugal, deixa de pagar imposto no país de origem e passaria a pagar imposto no país de residência, que é Portugal. Só que, como Portugal isenta, portanto, não paga imposto nenhum. Todavia, isto já foi assim, todavia, neste momento, e sobretudo para este ano, Portugal já alterou e já cobra 10%. Portanto, digamos que em termos gerais, em termos nacionais, digamos, o benefício já não é tão atrativo como foi até aqui. E aquilo que se defende, enfim, a razão desta comunicação tem a ver com isto, é que, neste momento, os municípios do interior, e Guimarães, enfim, não é do litoral, mas nem é do interior, mas está bem posicionado, podem aproveitar este segmento. Só que têm de o atrair. Tem de criar condições para que a procura deixe de dirigir-se para os pontos para onde se tem dirigido até aqui e se passa a dirigir para Guimarães, por exemplo. E aquilo que nós entendemos é que
Guimarães tem de criar condições para isso e tem de criar atrativos. E então, E os atrativos qual é a nossa proposta de atrativos? Guimarães poderia criar um tipo de empreendimento turístico diferente daqueles que estão taxativamente elencados na lei. A lei indica os tipos de turismo que existem e que podem ser desenvolvidos em todo o território nacional, mas Guimarães poderia desenvolver um tipo de alojamento turístico específico, aqui apenas para funcionar no concelho. E, sobretudo, dirigido a este público. E tinha de ser um alojamento turístico que reunisse condições especiais, que reunisse unidades de habitação, que essas unidades de habitação estivessem situadas em locais privilegiados, locais naturais, próximos naturalmente do centro histórico, ou relativamente próximos do centro histórico, mas não têm de estar no centro histórico, nem têm de estar a 1 km ou 2 do centro histórico. Portanto, se estiverem no concelho de Guimarães, estão próximas do centro histórico. Portanto, ambiente natural, como digo, projetos com uma construção a respeitar as regras ambientais, quer do ponto de vista térmico, quer do ponto de vista acústico, habitações com uma arquitetura... Quando fala também, para além das residências das diversões, atrativos, fala em termas, campos de golfe, fala em que... Falo também disso, ou seja, portanto, é claro que eu estava a falar apenas nas habitações. É claro que as habitações, isto não pode ser, a oferta não pode ser só de habitações, porque se for só habitações, com a venda da habitação ao turista, esgota-se completamente, acaba a cadeia de valor, não é? Portanto, fecha-se a cadeia de valor. Tem de haver também serviços, ou seja, portanto, a ideia no fundo é um empreendimento turístico que compreenda um conjunto de habitações com estas características ambientais, não é? E depois serviços acoplados, ou seja, o turista, para além de dispor da sua habitação, dispõe também de alguns serviços. E, portanto, nesses serviços pode haver também oferta de lazer. O lazer, como se sabe, nos resorts, no tipo de empreendimento resort, há alojamento e há serviços. O serviço tanto pode estar incluído no resort, como pode ser um serviço complementar que exista nas proximidades. Ora, estas residências podiam aproveitar os serviços de lazer de proximidade, como sejam termas, enfim, como seja a cultura em geral, portanto, toda a oferta cultural que exista pode ser um serviço para ser aproveitado por este... Então, essencialmente, é as vantagens fiscais e também as diversões que não existem no momento em Guimarães. No fundo, é assim, tentar atrair este público, porque este público tem a vantagem, é um turista especial, porquê? É um turista que não passa aqui apenas um fim de semana. Passa aqui pelo menos 180 dias por ano, não é? Passa 180 dias por ano e, digamos, durante esse tempo consome em todo o concelho, não é? Consome. Portanto, está aqui fixado e consome. Portanto, no fundo, é praticamente um residente. Portanto, e por isso é que entendemos que Guimarães deveria aproveitar esta oportunidade para se focar sobre este tipo de turismo e conceder-lhe vantagens fiscais, porque Guimarães pode, os municípios, por exemplo, bastaria considerar estes empreendimentos de interesse concelhio para eles estarem logo, digamos, isentos do pagamento de IMI e de IMT. E, portanto, isso era uma vantagem considerável que certamente poria este público com os olhos postos em Guimarães. Era a melhor forma de atração. Certamente uma boa ideia. Muito obrigado, Dr. Florentino Cardoso, por mais um episódio. Os nossos agradecimentos também à Ordem Afonsina por estarmos aqui nas instalações da Ordem Afonsina e vemos na próxima semana. Muito obrigado. Obrigado.